Eu sou o Rafael, psicólogo, e sim, eu já tive crises existenciais. Hoje vamos refletir sobre Saitama. Tem spoiler de todo o anime de One Punch Man. Vamos lá. Esse anime, assim como muitos outros que já foram citados aqui no canal, vocês podem acompanhar todos na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Afinal, a Crunchyroll tem um catálogo gigantesco, lá você pode assistir os animes onde quiser, disponível em todo lugar, no PC, smartphone, tablet, consoles, Chromecast e também na Apple TV. Você pode assistir até em 4 telas, e até mesmo de forma offline. O catálogo da Crunchyroll é recheado e toda a nova temporada de animes, eles pegam ali praticamente quase todos os títulos novos. Sendo premium, você tem direito ao Simoncast para assistir 1 hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão. Animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E sim, também você pode assistir boa parte desse catálogo totalmente de graça, com anúncios. Mas assinando o Premium, além de todos esses benefícios, você ajuda a indústria dos animes. Clique no link aqui na descrição para você experimentar 14 dias do serviço Premium de graça. Fullmetal Alchemist, o anime foco do mês que vem, tem lá também. Então clica aqui embaixo e assista não só esse, como outros futuros animes que vão aparecer aqui. E mais uma vez, obrigado, porque esse patrocínio só chegou por causa de vocês. Tá, o mundo de One Punch Man não é igual ao nosso. Lá tem muitos monstros, criaturas, então assim, comparar as duas realidades não tem como. Mas lá existem cobranças, expectativas, lutas pelo seu objetivo, igual na nossa realidade. E o personagem de hoje vive nesse contexto. Antes dele virar o One Punch Man, ou a pessoa que derrota os outros apenas com um soco, Saitama era alguém normal que procurava um trabalho e se sentia desmotivado. E é que após uma série de acontecimentos onde ele passa a se sentir bem, ele resolve que como propósito de vida, ele quer se tornar forte, se tornar um herói. Um super-herói por diversão, como ele mesmo fala. Então o que ele faz? Traça objetivos para atingir essa meta. Como o escritor Tony Robbins fala, definir metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível. Então para ele transformar esse sonho de ser um herói em algo visível, em algo palpável, Saitama foi treinar. Treinou tanto até ficar careca. E aí ele se tornou o ser mais forte do planeta. Então diferente do Mob, do Satoru Gojo, do próprio Frieza, que já nasceu com todos os poderes, o Saitama foi diferente. Ele criou o caminho até isso acontecer. Com isso ele se tornou aquilo que ele tinha sonhado. Então o que esse anime lida não é com os desafios até atingir o objetivo, que é o que acontece com a grande maioria de nós, mas sim com os problemas depois que você atinge o objetivo, que é o que acontece com Saitama. Ter um sentimento de vazio de vida sem sentido após atingir o objetivo é comumente chamado de falácia de chegada, criado pelo pesquisador americano israelense Tal Ben-Shahar no seu livro Happier, e trabalha da seguinte forma: à medida que você tem um objetivo, você quer alcançar ele, e isso traz um bom sentimento. Esperar o sucesso futuro do seu objetivo desencadeia os centros de recompensa do cérebro, produzindo uma sensação reconfortante. Esse sentimento continua e você vai se ajustando a ele. Tanto que quando você atinge o seu objetivo, costuma ser menos satisfatório do que o que você esperava de fato. E é bem isso que acontece com o nosso herói. Ele tinha um grande objetivo e ele trabalhou duro para alcançá-lo, e quando ele atingiu essa meta, ele começa a se sentir entediado, porque ele não tem mais os sistemas de recompensa trabalhando para ele. Dentro desse universo onde se encontra essa meta, não existem mais motivações, não existem mais desafios. Quando finalmente alcançamos nosso objetivo, os níveis de dopamina começam a cair e passamos a estar biologicamente impedidos de experimentar as emoções positivas que a gente antecipou. Tá, então o que acontece? Saitama fez errado em tentar conseguir o seu objetivo o quanto antes? Em 1968, o psicólogo Edwin Locke propôs a teoria da definição de metas. Ele descobriu que os funcionários trabalham com maior eficiência quando têm metas bem definidas a seguir. Ele ainda demonstrou que as pessoas estão mais motivadas a trabalhar mais quando elas têm um alvo em mente. Ele definiu ali 5 princípios chaves da definição de metas. O primeiro, clareza, o quão específico e abrangente é o objetivo. 2, desafio, quão difícil é o objetivo e o grau em que ele exige que ampliemos nossas habilidades. 3, compromisso, como estamos dedicados a alcançar o objetivo e o valor que ele nos dá. 4, feedback, como nossas conquistas são percebidas ou reconhecidas pelos outros. Feedback positivo aumenta a satisfação em atingir uma meta. E por último, complexidade, a dificuldade das tarefas que precisamos realizar para alcançar o objetivo final. E a gente percebe, a partir do momento que o Saitama vai atingindo seus objetivos, a gente vai vendo que cada um desses princípios vai sendo deixado de lado. Sua tarefa não tem mais complexidade, nem desafios e nem mesmo clareza, nem mesmo feedback, nem reconhecido ele é mais. E isso acabou tirando totalmente o propósito dele a partir do momento que ele atingiu seu objetivo principal. Saitama vai conhecendo outras pessoas, mas mesmo assim não vai mudando muita coisa nele. Ele conhece o Genos, que quer ser amigo dele, que quer ser o discípulo dele. Isso não empolga muito Saitama, porque isso não tirava, não ajudava ele na crise dele, porque o Genos fazia parte desse mesmo universo. Então Saitama meio que não faz questão de ser mestre de ninguém. E isso, por exemplo, faz o Saitama não querer ser mestre dele. Não porque ele é arrogante ou algo assim, porque apesar de todo esse poder, o Saitama é alguém humilde. Ele não se acha alguém especial de fato. Como ele mesmo fala quando Suiryu,
Shiryu de dragão, enfim. Pergunta pra ele se ele pode se tornar um herói também. E o Saitama fala, se eu conseguir, qualquer um consegue. Percebe? Ele não queria ser alguém superior. Ele se vê de fato como alguém sem rumo. E isso gera nele uma crise existencial. O conceito de crise existencial foi denominado pelo psicólogo Erik Erikson em 1970, que se referiu a ele como uma espécie de crise de identidade. Uma crise existencial poderia ser acompanhada por uma série de sentimentos como tristeza, desespero, frustração ou ansiedade. Elas podem ocorrer em diversos contextos. Quando você perde alguém próximo, ou quando você percebe que está envelhecendo, quando você percebe que seu filho está crescendo, ou quando algo na sua vida muda de forma repentina e drástica. Ou ainda mais, ela pode ocorrer de uma forma lenta e gradual, e de uma hora para outra você percebe, peraí, o que tá acontecendo comigo? E aí pode acontecer da gente questionar a própria existência, questionar o que está fazendo. Eu passei por isso muito na infância, na adolescência, hoje em alguns momentos. Sabe quando você está na escola, na faculdade e se pergunta, caraca, isso que eu tô fazendo tem sentido? Todo mundo vai morrer um dia. O que eu tô fazendo agora? Vai fazer sentido isso? O psicólogo William Perry chamou isso de crise do segundo ano, que acontece ali no final da adolescência até os 20 anos de idade. Justamente nessa fase que a gente se pergunta, qual carreira eu vou seguir? Meu Deus, se eu não escolher qual faculdade, ou o que eu vou fazer, o que será da minha vida? Vou ficar pra trás? Ou também, caraca, eu não quero fazer nada, não tem nada que me agrade, eu não sinto vontade de estudar, de fazer faculdade, enfim. Ou seja, quase sempre envolve o futuro. Ou seja, é igual ao que o Saitama sente. Ele teme como vai ser o futuro dele, se esse futuro vai fazer algum sentido. Vivenciar uma crise existencial faz parte da vida, significa que você está trabalhando em uma importante tarefa de vida para evitar consequências negativas. É algo normal, todos nós passamos por ela em algum momento da nossa vida. O Saitama se pergunta, por que eu me sinto assim? Por que eu sinto esse vazio? Justamente porque isso afeta ele de alguma forma. Ou seja, o cérebro dele está tentando ajudar ele a mudar o seu contexto, a se entender melhor. E aí vem outro grande ponto do Saitama, que é a sua apatia. Paradoxalmente, o que torna o sentimento de apatia único é que é essencialmente o sentimento de não sentir. Muitas pesquisas vão indicar que você precisa de sentimentos para realizar muitas coisas. Ou seja, não sentir nada, como é o caso do Saitama, pode ser incapacitante. E o que acontece com o Saitama é o que acontece na maioria das vezes que esse sentimento de apatia é percebido, que é a falta de esperança fundamental de que a felicidade pessoal ou realização sejam possíveis. Aí podem entrar dois motivos principais. Ou eles deixaram de acreditar no valor intrínseco das metas que tinham estabelecido anteriormente para si mesmos, que parece ser o caso do Saitama, ou pelo motivo que perderam a fé em sua capacidade de alcançar esses objetivos. Então pessoas que têm apatia podem pensar em nada que vale a pena lutar, como resultado a energia física, mental e emocional para realizar o que no passado pode ter sido valorizado, desaparece. No caso do Saitama, o valor que ele via em ficar mais forte, em se superar, acabou, não tinha como ele superar isso mais. E aí, ele perdeu a motivação, ele não consegue mais se divertir. Quando o Shiryu, fala pra ele, vamos lutar, vamos nos divertir, Saitama fala, quê? Como assim se divertir? O que era aquilo? Há quanto tempo ele não sente esse sentimento? Aí pra mim, um grande personagem que faz o Saitama meio que se entender um pouquinho, pelo menos, é o King, que está fora da realidade de ser o super-herói. O King é o número 1 do rank, mas ele não tem poder algum. Ele sempre tá na hora certa, no momento certo, ou na hora errada, no momento errado. E as pessoas foram achando que ele era forte, mas quem derrotava os vilões eram outras pessoas. E a conversa que ele tem com o Saitama é da hora. Olha só. Ele fala, você precisa criar um caminho que faça sentido para você mesmo. Você deveria focar em outros objetivos, como o que realmente é a função de um herói, proteger as pessoas. E o Saitama percebe que aquelas palavras faziam total sentido, porque o Saitama estava lutando por si mesmo no final. Ele tinha o objetivo de ser um herói, de ficar forte, mas ele estava apenas lutando por si mesmo, para ele se tornar forte, porque a criminalidade do mundo não tinha acabado, ainda tinha muito trabalho para fazer. Mas não era essa que era a motivação dele, acabar com os crimes, mas era ficar forte, apenas isso. Ele queria ajudar apenas a si mesmo. Só que essa vontade de ajudar a si mesmo, ele já tinha conseguido satisfazer há muito tempo. E por isso que o Saitama fala que estava sentindo um vazio por dentro. Vazio, crise existencial, apatia. Afinal, o Saitama poderia ter de fato depressão? Nem toda depressão é igual para todos. Esta complexidade do diagnóstico faz com que as diversas manifestações de depressão muitas vezes se confundam com expressões de depressões não clínicas, por exemplo, ou mesmo com estados corriqueiros de tristeza. E o Saitama tem alguns sintomas, dentre eles o próprio sentimento de tristeza. Nesse caso, uma tristeza mais intensa, mais profunda, que dura mais tempo. Isso, consequentemente, diminui os interesses dele. Também ali inclui sentimentos de desesperança, diminuição da concentração, dá a impressão às vezes que o Saitama tá meio que viajando. As pessoas estão falando de uma coisa e ele tá pensando em outra. Não consegue focar ou prestar atenção. Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental, fala que o paciente depressivo interpreta negativamente os eventos, pressupondo resultados desfavoráveis, que ele chama de distorções cognitivas. Outro aspecto relevante para a compreensão da depressão
é a sensação de falta de sentido na vida ou de vazio existencial, e segundo ele, assume um papel importante nesse transtorno. Ou seja, identificando a presença ou ausência de sentido, pode-se direcionar possíveis intervenções a serem realizadas diante do quadro de depressão. Já na perspectiva da logoterapia de Viktor Frankl, relata que o ser humano vive uma contínua tensão em busca de sentido para a vida, ou seja, preencher essa lacuna entre o seu ser, no passado, e o seu deve ser, no futuro. E no momento na qual essa tensão é quebrada, emerge a sensação de falta de sentido, denominada de vazio existencial. Só que a depressão envolve uma série de fatores, e não apenas no âmbito existencial, como é o caso do Saitama. Precisa ali envolver sintomas cognitivos, emocionais, comportamentais e fisiológicos. No DSM-5, por exemplo, dos sinais principais, o Saitama aparenta ter 3 deles, e basicamente não é mostrado ali na série sintomas fisiológicos, por exemplo. Não creio que Saitama tenha depressão, mas sim uma intensa crise existencial que poderia sim evoluir para um quadro depressivo no futuro. E junto com esse sentimento de vazio, é o único inimigo que o Saitama não consegue derrotar com um soco. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.